vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, mestre do coração. Só para trocar aqui de violeiro. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criarem eu de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na terra, na mente, os seus passos por toda a Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão.
gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior que seja assim. Sei se vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Pode ser força de Deus? Pode. Você quer tocar e fica atrás cantando? Uhum.
onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, e
permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprendi, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo. É muito bom, primeiro, nós estarmos conversando sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. E segundo, eu já me identifiquei com o Paulo César, com a Heloísa, que eu conheci, já tem um cantinho no nosso coração. A Lígia, a Zelma, o Ivan, que cantaram aí para nós. E entre as pessoas que eu passei aí e vi, está a Lenir, que esteve conosco lá no Conselho Deliberativo da FEDEF e também faz palestras lá no Atualpa. Eu sou o vice-presidente do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima e a responsabilidade é muito grande em função do que a gente aprendeu com Kardec, aquilo que nós temos que colocar em prática na vida da Casa Espírita. Então, assim, eu queria dizer, eu vou botar a nossa... É aqui, não é? Ah, opa, chegou. Oi. Chegou? Todo mundo está vendo? Sim. A nossa apresentação? Eu preparei uma apresentação, lógico, para a gente poder guiar as nossas reflexões. Mas eu gostaria de colocar que eu vou usar esse livro, que é o Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias, porque nós vamos falar de uma passagem de Jesus. E essa passagem de Jesus está tanto em Mateus, Marcos, Lucas e as traduções que aconteceram a partir dos textos sagrados traduzidos. Como nós entendemos o carinho que o Haroldo traduziu esse livro e com as observações que ele faz durante o livro, nós resolvemos pegar a tradução dele. Mas vamos lá, vamos tentar aqui conversar um pouquinho sobre o paralítico de Cafarnaum. Todo mundo já deve ter lido. Como é que eu faço para passar?
Heloísa, como é que eu faço para passar? A partir do quê? A partir da... Ah, tá, passou. Passou. Eu acho que é... Ah, sim, ok. Gente, já me encontrei aqui com a tecnologia. Então, o tema de hoje, a cura do paralítico de Cafarnaum à luz da doutrina espírita. E nós vamos primeiro conhecer a passagem. E quando a gente entende a passagem, alguns detalhes da passagem nos chega. Então, olha lá, nós temos o mapa da Palestina naquela época, lá em cima o Mar da Galileia, aqui embaixo o Mar Morto. E o Rio Jordão, que todo mundo está vendo descendo lá do Monte Hebron até o Mar Morto, mas ele depois segue em pequenos riozinhos, afluentes pequenos, lá embaixo. Cafarnaum está lá em cima. Todo mundo está vendo Cafarnaum ali na seta vermelha? Eu fiz tão grande, né, que não tem quem não veja essa seta vermelha e Cafarnaum lá em cima. Cafarnaum, essa é uma imagem atual de Cafarnaum, das ruínas de Cafarnaum. E era um logradouro, à época, onde os pescadores residiam e partiam para o mar da Galileia a pescar. Hoje, essa é a imagem que nós temos de Cafarnaum. Bem, eu queria, em primeiro lugar, dizer a vocês que nós poderíamos optar por Marcos, por Mateus, por Lucas, mas o evangelista que mais trouxe detalhes para nós com relação a essa passagem é Marcos, que está ali, do capítulo 2, versículo de 1 a 12. Mateus, ele é muito conciso na sua explanação. E Lucas, lógico, temos aí um médico na turma, e ele faz uma observação muito interessante. Então, vamos ler Marcos 2, 21, 2, 1 a 12, para nós podermos entender. Então, essa tradução que está aí, está muito cheia, né, no slide, é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Por que nós estamos citando a Bíblia de Jerusalém? Porque é a tradução que está em todas as obras do estudo sistematizado do Evangelho, do estudo aprofundado da doutrina espírita. A FEB prima por sempre trazer nos seus livros de estudo essa versão que é a Bíblia de Jerusalém. E também, mas trouxemos, lógico, como nós dissemos no início, o Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, uma versão, a primeira versão saiu em 2013, e ele traduz, né, nesse livro somente o Novo Testamento. Ele diz que ele tem um compromisso de fazer outras traduções, mas não tem o tempo suficiente da vida dele para cuidar dessas traduções do Velho Testamento e de outros livros do Novo Testamento. Então, gente, vamos conhecer a nossa passagem a partir dos relatos traduzidos pelo Haroldo. Então, ele diz assim: depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. É um momento complicado. Jesus anunciar para todo aquele grupo de pessoas de Cafarnaum que ele estava em casa, porque todos correram a ouvi-lo. Então, no versículo 2, ele coloca assim: muitos se reuniram a ponto de não haver lugar nem junto à porta, e falava-lhes a palavra. Quando está entre parênteses assim, é que o Haroldo diz que ele colocou entre parênteses para que a gente possa entender melhor, mas para lá, e falava-lhes. Tá?
Eu queria lembrar que Lucas, que também traz essa passagem, ele disse que olha a tradução de Lucas, ocorreu num daqueles dias em que ele estava ensinando, ele já parte do momento em que Jesus estava ensinando as pessoas naquele local. E achavam-se sentados perto nele, fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Então, o público que estava com Jesus naquele momento era um público seleto, um público de pessoas que tinham discernimento e alguma cultura. Então, vamos ao versículo 3. Eles vêm trazendo-lhes um paralítico carregado por 4 homens. Esse paralítico é trazido num catre, como uma padiola, como uma... Tem outras traduções, deixa eu ver se eu pego aqui. Uma maca carregando um homem. Esse homem, ele não era completamente paralítico. Ele era paralítico da metade do corpo para um lado só. Tanto que Lucas, que é médico, e fez a redação do seu evangelho a partir de solicitação de Paulo, ele diz assim: vieram os homens trazendo na maca um hemiplégico. Hemiplégico seria H-E-M-I, plégico, seria alguém que tem um lado somente paralisado. Não podendo trazer-lhes por causa da turba, por causa do agrupamento de pessoas ali, após remover a cobertura do teto onde estava, cavando-a, baixando ao catre no qual o paralítico jazia. Por que Haroldo traduz esse trecho colocando cavando-a? Porque as coberturas eram feitas com madeira, depois jogava por cima, colocavam um barro para fixar, e em cima desse barro colocavam alguns galhos de diversas árvores para esfriar o ambiente. Então, ele coloca cavando por conta disso. Então, vamos imaginar que aquele catre, aquela maca, estava descendo pelo teto, porque eles abriram um buraco para descer pelo teto, o paralítico. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: filho, teus erros foram perdoados. Quem é que pode perdoar algo de alguém? Na cabeça daquelas pessoas que estavam lá, somente Deus, e não um homem que estava ali com eles. Então, eles desacreditaram de Jesus pelo fato dele dizer: filho, teus erros foram perdoados. Então, todos ficaram surpresos com aquilo. Só Deus poderia abonar os pecados de alguém. Então, por que aquele homem estava falando e dizendo blasfêmias? Olha o que ele diz a seguir. Estavam sentados ali alguns escribas que arrazoavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados, senão o Deus único? Esse pensamento que eles arrazoavam e não falavam, mas pensavam, ficaram surpresos por Jesus afirmar que aquele homem na maca, os erros foram perdoados. Eles ficaram surpresos e demonstraram surpresa, a ponto de todos perceberem, Jesus muito mais ainda, porque conseguia ler os seus pensamentos. Então, ele coloca: Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: por que arrazoais em vossos corações?
Aí ele fala, no item 9, a gente colocou até em vermelho aí, para todo mundo seguir, ele fala assim, que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu catre e anda? Qual dessas duas expressões é mais fácil dizer? Jesus pergunta, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecado, diz ao paralítico. Então, veja só, todos não responderam a Jesus. Jesus fez uma pergunta no versículo 9, mas todos ficaram. Mas Jesus, lendo o pensamento daqueles que estavam ali, ele disse, ele pensou, né, lendo esses pensamentos, todos acham que eu devo dizer, levanta-te, toma o teu catre e anda. Não o primeiro, que o primeiro ninguém vai ver, não vai ser uma passagem ostensiva. Então, no versículo 10, ele coloca, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecado, diz ao paralítico, eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Jesus cura o paralítico e manda ele para onde? Para a casa dele. Vai para a tua casa. Isso é importante depois, quando nós analisarmos a passagem. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo algo assim, nunca vimos. Bem, meus irmãos, está aí a passagem, cabe aí várias reflexões, mas nós vamos começar uma reflexão onde ele diz, no item 9, que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma teu catre e anda. Olha, vamos pensar o seguinte, no item 5, quando ele diz, filho, teus erros foram perdoados, que é uma afirmação de Jesus, e nós sabemos que pela lei de causa e efeito, Jesus não ia simplesmente pegar todos os erros do passado, apagá-los e dizer para aquele paralítico que tudo está perdoado. Ou seja, a partir daquele momento, ele estava com a vida 0-0. Entre erros e acertos, ele estava ali com o quê? Começando de novo. Eu queria passar, antes de a gente continuar, esse é um desenhozinho que tem na internet que conta essa passagem, a repercussão da vida de Jesus, da vinda de Jesus a Cafarnaum, o paralítico e os 4 homens que o carregavam, o paralítico está lá atrás, deitado, de barba, de uma roupa verde, e os 4 carregando ele. O paralítico desce pelo telhado. Essa cena já foi filmada diversas vezes, em diversos filmes, falando sobre a vida de Jesus, e tem aí uma forma de fazer bastante diferente um do outro, essa descida do paralítico pelo telhado. E quando Jesus diz que ele como ele diz aqui no item 5, filho, teus erros foram perdoados, todo mundo fica atônico, não acreditando naquilo que estava acontecendo ali. Eles queriam um milagre, queriam alguma coisa mais ostensiva. Então, ele diz, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Ele levanta-se imediatamente, é o final que a gente já leu. Aí ele indo embora, uma outra figura, um outro desenhista fez essa figura, e agora nós vamos conversar um pouco
sobre o que aconteceu ali. Podemos considerá-lo, Jesus, poderoso médium curador? Sim ou não? Jesus era, naquele momento, um médium curador? 5 segundos para pensar sobre isso, né? Mas vamos à resposta. Na Gênese, ele diz, não, Jesus não estava ali enquanto médium curador e não curou aquele paralítico porque ele era médium. Olha o que diz a Gênese para nós. Não, pois o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia e auxiliava os demais, agia, pois, por si mesmo, em vista do seu poder pessoal. Então, a primeira observação da Gênese nos fala que nós considerarmos Jesus médium e médium curador não é bem exato assim. Ele não precisava de assistência. O médium é aquele que está entre os espíritos que estão agindo e o corpo do encarnado. Então, essa é uma primeira observação que é muito interessante para que a gente não misture as coisas entre a atuação de Jesus e Jesus médium. Então, na Gênesis, na primeira edição, ele coloca... Heloísa, eu posso pedir para alguém ler para mim? Para a gente poder interagir um pouquinho? Tá. Então, o Aristides que fez a prece, não foi? Foi. Aristides, por favor, lê esse trechinho da Gênesis. Bacana. Deixa eu diminuir só o quadrinho aqui do lado para... Isso, para agora... caber, né? Que aí eu vejo as letras todas. Ok, sobre Jesus. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, senão por laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava vista dupla, não só permanente, como excepcional penetração e muito superior à que comumente possuem os homens. O mesmo devia dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispiríticos ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. A Gênese. Veja que se nós ainda não entendemos, né? Porque a gente vai entendendo aos pouquinhos, vai fazendo essa nossa construção bem aos poucos de quem era Jesus. Ele tinha permanente vista dupla, tanto o mundo espiritual, quanto o mundo físico, quanto os espíritos, da forma com que se mostravam e da forma com que eram efetivamente sem o corpo. Então, ele tinha domínio de toda a situação e domínio da matéria. Ele poderia fazer... eu passei aqui um slide. Ele poderia fazer muito mais do que nós podemos até hoje compreender. E ele estava ali, com fluidos perispiríticos, psíquicos, perispiríticos na forma do perispírito e psíquicos na forma da manifestação do espírito no perispírito. E ele vendo aquele paralítico na maca, a visão de Jesus, naquele momento, era muito maior do que
a gente possa imaginar. Então, assim, nós fomos buscar rapidamente no livro Nos Domínios da Mediunidade e Dias Gloriosos, da Joana de Ângeles, vamos buscar 2 trechinhos muito, muito importantes para a nossa compreensão do momento de Jesus. Ele diz assim, Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo, um trecho que ele diz assim, a verdadeira cura é a do espírito. Está lá nos Domínios da Mediunidade. Jesus, André Luiz nos mostra uma senhora que chega ao centro espírita com um ventre volumoso e semblante dolorido à procura do passe como ajuda. Casos que acontecem nas nossas casas. O espírito Conrado explica para André Luiz e outros espíritos que ali estavam analisando o caso que a mulher estava com icterícia complicada, seu fígado estava comprometido e que nasceu essa doença nasceu de um terrível acesso de cólera e que ela se envolveu no reduto doméstico. Lá sentiu extrema irritação e adquiriu a hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Quer dizer, tinha nascido aquela doença, aquela hepatite, de um arrobo de falta de controle pessoal. Ela se envolveu num acesso de cólera. Olha o que Aulus fala nesse capítulo nos Domínios da Mediunidade. A cura seria impossível. Impossível, porque os órgãos e vasos estavam comprometidos com aquele acesso de cólera e a mente dela precisava ser reanimada. Ele diz que o passe naquele momento só teria utilidade, entre outras palavras, só teria utilidade se ela retomasse a fé e as irradiações magnéticas, senão as irradiações magnéticas não penetravam o veículo orgânico. Olha a importância do nosso controle emocional. Nós estamos colocando para dentro do nosso corpo o quê? Com esses descontroles. E é isso que Joana nos diz nesse livro, Dias Gloriosos. O Espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do corpo físico, pelo qual se manifesta. Então, nós estamos mandando mensagem permanente ao nosso corpo, a todo momento que nós agimos com amorosidade e agimos com descontrole. Então, é isso que Joana está nos dizendo. Quando essas emissões são constituídas de ideias otimistas, pacificadoras, alegres, embora ruidosas, surgem respostas saudáveis no corpo. No entanto, quando são carregadas de energias deletérias, depressivas, inconformidades, perturbadoras, inconformistas, perturbadoras, os efeitos apresentam danosos, agredindo as defesas imunológicas e desarticulando os mecanismos de equilíbrio que respondem pela saúde. Olha que página belíssima para que a gente reflita quando a gente dá um ataque de histeria, como deu aquela senhora que contraiu a hepatite. Que mensagem a gente está passando para o corpo físico armazenar boas ou mais energias? Bem, gente, vossos pecados estão perdoados. Por que, então, a necessidade de Natanael e Elias, que era o doente, o paralítico que estava na maca? Porque Jesus chama ele pelo nome. Natanael, bem Elias, que queres que eu faça?
Aí ele olha para Jesus e diz assim: como sabes meu nome? Como sabes que sou eu, Natanael ben Elias? Esse trecho, quem conta para nós nesse livro, Amélia Rodrigues. O livro chama-se Premissas do Reino. Então, assim, nós poderíamos imaginar, durante o nosso estudo, lógico, que aquela cura do paralítico foi antecipada, que ele deveria continuar paralítico, porque aquilo era o que acusava a lei de causa e efeito. Então, Natanael ben Elias continuaria paralítico. Mas por que Jesus curou Natanael? Vamos seguir um pouquinho que a gente vai responder essa pergunta. Essa expressão Natanael ben Elias está nesse livro, esse que eu mostrei agora para vocês, que é Premissas do Reino, do Divaldo Franco, é um livro da Amélia Rodrigues. Gente, logo em seguida, antes de responder essa pergunta, logo em seguida, Jesus, vendo que todos não estavam acreditando, todos queriam, como nós até hoje queremos, um efeito espetacular, uma cura maravilhosa, ele diz: que é mais fácil dizer ao paralítico? Está no versículo 9. Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu catre e ande? Se nós pudéssemos dividir as duas perguntas que Jesus faz, uma trata da vida material e a outra trata da vida espiritual. Quando ele diz: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Quem poderia avaliar naquele momento se os pecados de Natanael já encontravam-se resgatados? Naquele conjunto de pessoas ali, só Jesus. E dizer: levanta-te, toma o teu catre e anda, é físico. Aquele companheiro nosso que estava ali na maca, no catre, levantou e saiu andando. Então, o mais fácil, eu faço sempre quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei assim: se nós tivéssemos, nós aqui, que estamos todos nessa live, nesse encontro de estudo, tivéssemos tido um acidente e todos estivessem na enfermaria do mesmo hospital, sofrendo dores ali, nesse momento entra Jesus. O que a gente ia pedir? Vossos pecados estão perdoados? Ou nós íamos pedir a cura para sairmos saudáveis daquele ambiente hospitalar? Qual seria mais vantajoso para nós? Identificar e saber que nossos pecados foram perdoados ou querer sair saudável? O que nós pediríamos a Jesus? É o que ele está perguntando aqui no item 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu catre e anda? Aí é uma pergunta que cada um responde por si. O que eu pediria se eu estivesse numa enfermaria e Jesus entrasse pela porta? Bem, então Jesus, vendo que todos não entenderam o que ele queria, na realidade, responderam mentalmente: Jesus, nós queremos que o paralítico que está aqui ande. E aí ele fala, atende ao paralítico, atende a todos que estão ali e diz: erga-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Olha que interessante, se nós tivéssemos vivenciado este momento. E aí, gente, na pergunta que ainda está aí na tela, a cura foi antecipada? Jesus, em momento nenhum,
disse que veio transgredir as leis de Deus. Se ele curasse aquele paralítico, ele estaria fazendo isso. Ele estaria rompendo a lei de Deus, porque aquele paralítico talvez tivesse mais tempo para continuar paralítico, em função das seus resgates ainda a cumprir. Mas o que Jesus fez foi identificar que aquele paralítico já tinha cumprido as suas mazelas do corpo físico. Já tinha cumprido a sua etapa e podia ser curado. Por que a gente afirma dessa maneira? A gente pode imaginar o seguinte: como Jesus não transgride as leis de Deus naquela hora, e ele diz, filho, teus erros foram resgatados, foram perdoados. Vários verbos que a gente possa colocar aí. Essa visão de Jesus diz o seguinte: você já pode ficar bom. Mas por que muitas vezes na vida da gente, nas histórias que a gente conhece, nós vemos pessoas boníssimas que a doença continua? Vamos pegar um exemplo maior, o exemplo do nosso irmão Chico Xavier, que bendizia diariamente a dor. Dizia para cada um daqueles que estavam ali, bendita a dor. Porque a dor fazia uma depuração na sua forma de pensar e valorizava cada minuto que ele estava vivenciando. Sem analisar a vida do Chico, que acho que não cabe nesse momento, nós podemos concluir que Natanael ben Elias chegou até aquele ponto doente e saiu são. Ele poderia ter ficado mais tempo, com a paralisia. A gente vai entender quando a Amélia Rodrigues vai explicar para nós o que aconteceu logo a seguir da cura dele. Quando ele sai curado daquele ambiente, ele estava seguramente curado? Ou ele chegou a estar curado, mas precisava ainda continuar com a paralisia? No versículo 11 da nossa passagem, ele coloca assim: ergue-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Jesus mandou que ele fosse para casa, para o seu ambiente doméstico, para os seus parentes, para um ambiente em que ele pudesse chegar ali, abraçar a todos e vivenciar a cura junto àqueles mais próximos. E o que acontece com Natanael? Deixa eu ver se... essa expressão que vocês estão lendo aí, eu assisti numa palestra do Divaldo, hoje é quarta-feira, acho que foi no final da semana passada, e ele disse, nessa palestra, ele colocou o seguinte: o Espiritismo não veio para remendar corpos. A exemplo de Jesus, ele veio para nos dar saúde moral, saúde espiritual e integral, internas, para depois encontrarmos a saúde externa. Então, a gente, só por esse trecho da palestra dele, que eu tive que voltar, até copiar integralmente esse trecho da palestra do Divaldo, a gente já sabe como responder. Se nós estivéssemos num hospital e chegasse Jesus e falasse assim: o que queres que eu faça? Dizer: estão perdoados todos os seus pecados, ou levanta-te e anda. A gente já sabe que, a exemplo do Chico, a importância de vivenciarmos todas as nossas experiências regulares na vida do corpo. Então, ele diz isso, o Divaldo. Bem,
Então, o que diz a nossa irmã Amélia Rodrigues nesse livro? A capa está diferente, é edição diferente, né? Em que ela conta? Ela conta que Jesus, depois que todos saíram da casa lá em Cafarnaum, era a casa de Pedro, ele vai até a beira do lago, senta em um galho maior, grande, de uma árvore que já tinha tombado, fica olhando o lago, pensativo. Nisso chega Pedro. Pedro encosta do lado dele. Todos sabem que a Amélia Rodrigues é uma poeta por natureza. Então, a gente vai dar aquele desconto na poesia dela. Pedro chega para Jesus e vê uma lágrima correr no rosto de Jesus. E Pedro diz assim: mestre, hoje foi um dia espetacular. Nós curamos várias pessoas, orientamos tantas outras mais e fizemos alguns esclarecimentos muito pontuais, desculpe, para aqueles escribas, doutores, aqueles todos que vieram à minha casa para verificar se não tratava-se de um charlatão ou de uma pessoa que estava, de certa forma, passando uma mensagem enganosa. Mas Pedro estava entusiasmadíssimo com o dia que tinha acontecido. E Jesus fala assim: Pedro, eu vou até fazer melhor do que eu estou fazendo aqui. Deixa eu pegar o texto da Amélia Rodrigues, em que ela fala: onde é que está? Então, vamos lá, ao trecho da Amélia Rodrigues. Rabi, estás chorando? De felicidade, suponho, em se considerando... Opa, bateu uma tosse. Em se considerando os eventos felizes desse dia. Não é verdade? Então, o que diz Jesus? Choro, Simão, choro sim, de tristeza, compadecido. Gente, deixa eu tomar uma águazinha. A garganta secou. Então, Jesus diz: choro, Simão, choro sim, de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expusesse aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta de traidores. E, à vista de todos, perdoaste pecados, curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação. E choras? Eu vou pular um trecho aqui. Ele diz assim... Não, eu vou dizer o que está escrito no texto. Ele diz assim: Pedro, nesse momento, Natanael ben Elias está envolto em bebidas, comemorando a sua cura, com mulheres infelizes, falando impropérios diversos, a ponto de o ambiente estar impenetrável pelas forças do bem.
Lembra a pergunta que eu fiz para vocês? Se nós escolheríamos sair saudáveis do hospital ou que recebêssemos uma orientação de Jesus. Em que ponto está os nossos resgates das nossas faltas? É nesse momento que nós verificamos a riqueza da doutrina espírita, a nos alertar ponto a ponto como devemos entender as palavras do Cristo. Pegando a Gênese, que nós citamos, pegando Maria Dolores, Amélia Rodrigues, também André Luiz, nos domínios da mediunidade, Joana de Anjos, nos dias gloriosos, para entendermos que momento sério aquele nosso irmão Natanael Ben Elias, que oportunidade de ouro ele teve nas mãos de Jesus. E ele cai logo depois, frequentando ambientes inóspitos, a ponto de Jesus dizer que naquele ambiente onde ele estava, não tinha local para as forças do bem. Eu queria ver se alguém tem alguma questão, alguma pergunta antes da gente continuar sobre essa passagem. Não? Eu tenho uma, Paulo. Opa, diga. Aristides. Então, Paulo, como você estava falando, se ele preferisse perdoar os pecados, ele estaria melhor, porque ele não ia cair em tentação, não é mais ou menos assim? Tá, excelente pergunta. Ele preferiu a cura do corpo, né? Aristides, excelente pergunta. Por que às vezes nós continuamos com o nosso mal físico, até com aquela sensação de que a gente poderia já ter resgatado aquele mal? Não é? Olha só, olha que coisa interessante. Quando a gente comete algum erro, eu vou falar pela minha mãe, tá? Quando eu fazia alguma coisa errada e dizia, mãe, eu já consertei, eu posso agora voltar às minhas brincadeiras com meus amigos? Ela falou, não, continua aí, você só sai amanhã de manhã. Ela deixava que nós, eu falo isso porque eu tenho nós somos 4 meninos, né, da minha mãe, e os 4 ela fazia da mesma maneira. Não adianta aquele rompante de achar que agora vai fazer tudo certo. Nós temos os nossos momentos de maturidade, que o espírito passa. Então, minha mãe falava assim, não vai mais sair hoje. Fica lá no quarto, vai ler, vai estudar, vai qualquer coisa. Conversa com seus irmãos sobre o que você fez, mas só amanhã eu vou liberar vocês para brincar embaixo do bloco, aqui em Brasília é assim. Então, a mesma coisa acontece conosco. Natanael, naquele momento, ele não tinha ainda a maturidade suficiente para ser curado, embora estivesse com seus resgates em dia, mas ainda não tinha aquela maturidade de manter o caminho com Cristo. Isso acontece conosco, com nossos filhos, a gente orienta, e não, agora eu vou fazer certo. Aí a gente fala, não. Fica, por enquanto, de castigo, é a expressão antiga, né? Até que você possa entender bem o que você fez, assimilar o que você fez, para você poder ter. Então, Natanael, naquele momento em que Jesus só disse a ele, lá no versículo 5, filho, teus erros foram perdoados. Só disse isso. Ele não curou o Natanael, o paralítico de Cafarnaum. Mas, frente àquele movimento das pessoas, ele foi e fez a cura. Então, veja só,
tudo tem o seu momento exato de acontecer conosco. Se era para receber a informação do Cristo e continuar com o mal físico, que fosse, né? Gente, eu sei que nós estamos já estouramos o horário, né, Luísa? Avançamos aqui um pouquinho. Tá, mas é só para dizer para todo mundo que essa parábola tem que ser efetivamente muito bem estudada. Quando Jesus nos dá a oportunidade entre a cura moral, espiritual e a cura física, e nós ainda optamos pela cura física, é porque nós ainda não atingimos a maturidade exata para pedirmos aquilo que efetivamente seja bom para nós todos. Então, eu queria agradecer a oportunidade que o Paulo nos deu, que cabe dentro dela, que ela é belíssima e traz ensinamentos maravilhosos. Obrigado, Luísa, obrigado, Paulo, obrigado a todo mundo que nos escutou nesse momento.